Sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Eu sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno. Estou chegando aqui para o segundo giro com as atualizações das notícias do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Neste dia de hoje, sexta-feira, 13 de outubro de 2023. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 chuvosa. Isso é um sinal, hein, pessoal? Sinal de quê? Sei lá, mas é um sinal. De que eu não sei, né? Então, vamos seguir aqui. Pessoal, nós vascaínos, né, sempre sentimos falta de mais espaço na mídia para falar do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. E eu nasci Vasco, sou Vasco desde que eu me entendo por gente, então nós que nascemos Vasco sabemos do porquê disso, né? Sabemos de toda a história. E somos 25 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Essa imensa massa do Vasco, a qual eu tenho profundo respeito e também muito orgulho de fazer parte dela. E agora com essa nova mídia da internet, aqui será um canal que vai falar do Vasco para a torcida do Vasco, feito por um vascaíno, de vascaíno para vascaíno. E eu gostaria primeiramente de pedir para vocês, se inscreve no canal, vamos ajudar a crescer esse canal do Vasco. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com outros vascaínos, compartilha o link desse vídeo nos grupos do WhatsApp do Vasco. Então, pessoal, estou chegando aqui para o segundo giro com as atualizações das notícias do nosso Vascão nesse dia de hoje, sexta-feira, 13 de outubro de 2023, sexta-feira 13, chuvosa. E a notícia é a seguinte, que sai, pessoal, a notícia que saiu é a seguinte, que o Vasco quita dívidas com clubes estrangeiros por Puma Rodrigues, Manu Capasso e Léo Jardim. Então o Vasco que já havia quitado a dívida do Jair com o Atlético Mineiro, agora quita de mais 3 jogadores. Puma Rodrigues com o Nacional de Montevideo, Manu Capasso com o Atlético Tucumã da Argentina e de Léo Jardim com o Lille da França. A notícia segue. O clube chegou a receber um transfer ban, né, após o Nacional do Uruguai, o Tucumã e o Lille acionarem a FIFA. A situação de Jair também foi regularizada. Então o Vasco regularizando todas essas situações. E a notícia segue. Com a entrada do aporte da 777 Partners, o Vasco começou a colocar em dia suas dívidas com outros clubes. O segundo aporte, né, de 110 milhões de reais que caiu na conta da Vasco SAF na última terça-feira dessa semana. Após acertar com o Atlético Mineiro a parcela atrasada referente à compra de Jair, a SAF pagou o que devia por Puma, Capasso e Léo Jardim. Portanto, o Vasco está em dia, neste momento, com o Nacional do Uruguai, Atlético Tucumã da Argentina e Lille da França, clubes que acionaram a FIFA devido aos atrasos. Notícia segue, o Vasco chegou a tomar um transfer ban da entidade e estava impedido de registrar novos jogadores. Na prática, a punição não atrapalhou, uma vez que a janela de transferências está fechada. A situação será regularizada. Em relação a Léo Jardim, o Vasco quitou a segunda parcela, no valor de 650 mil euros. O clube já havia acertado a primeira. A terceira e última parcela vencerá em fevereiro de 2024, no valor de 1.200.000 euros. No início do ano, o Vasco acertou a compra de 75% dos direitos econômicos de Puma Rodrigues, junto ao Nacional do Uruguai, por 2 milhões de dólares, o equivalente a cerca de
10 milhões de reais. A SAF também comprou 50% de Manu Capasso, junto ao Atlético Tucumã, por aproximadamente 1,5 milhão de dólares, equivalente a 7 milhões e 800 mil reais. As duas situações foram regularizadas. Notícia segue. Então, pessoal, essa notícia é importante, né? Acho importante essa notícia. A torcida quer saber, né? Isso envolve diretamente o presente e o futuro do nosso clube. O Vasco tinha tomado um transfer ban por causa disso. Todos no Vasco, a verdade é que ninguém esperava esses atrasos por parte da 777. A postura da empresa americana antes de assinar o contrato era uma, e a postura da empresa americana mudou, agora aí fazendo 1 ano, né, da assinatura do contrato. A postura da empresa americana mudou, então ninguém no Vasco, ninguém no clube associativo esperava esses atrasos, né? E além disso, na minha opinião, como torcedor, é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado como torcedor, porque nós que apoiamos, nós apoiamos a transformação em SAF e apoiamos a venda para 777, não esperávamos o atraso. Baseado no discurso deles, o discurso que eles venderam para a gente, nós não esperávamos o atraso. Tudo bem, pagou com juros e tal, mas não esperávamos um atraso. São coisas distintas, né? Que bom que pagou, porém nós não esperávamos o atraso. E para mim é uma vergonha, sim, porque o Vasco toma o transfer ban, isso mancha a imagem do Vasco no mercado. Isso, na minha opinião, pode atrapalhar. Por exemplo, na próxima janela, vamos alcançar nosso objetivo, se Deus quiser. Vamos alcançar nosso objetivo de se manter na Série A. E na próxima janela, com reposições pontuais no elenco, já que montamos uma base agora, né, nesse atual elenco. Na próxima janela, eu acho sim que isso pode atrapalhar em futuras negociações. O Vasco querendo voltar a pensar grande, né, a contratar grandes jogadores, fazer negócio com grandes clubes, né, acho que isso pode atrapalhar sim, porque essa imagem fica manchada. Você imagina, você é um clube da Europa, o Vasco quer trazer, por exemplo, como trouxe o Paê agora do Olympique de Marseille, o Vasco quer trazer um jogador grande da Europa na próxima janela. Você imagina o dirigente do clube europeu, né? Como assim? Fica com o pé atrás, né? Fica com o pé atrás, com medo, não de não receber, mas com medo de atrasar. Atrasar já atrapalha. Ninguém que faz negócio, quem faz o negócio espera que as datas que estão estipuladas nos contratos que são assinados sejam cumpridas. Né? Tudo bem que nos contratos também se coloca as cláusulas em relação a possíveis atrasos, né? Tudo isso é pré-estabelecido em contrato. Porém, ninguém espera o atraso, fica ali uma situação nebulosa, né? Então acho que isso mancha a imagem do Vasco. Para mim é uma vergonha, sim, e pode atrapalhar sim o Vasco em futuras negociações, já que o Vasco, pelo menos a torcida espera isso, que o Vasco vai voltar a pensar grande, a contratar grandes jogadores, a negociar com grandes clubes. Então, mas que bom que quitou. Então, no momento, pessoal, o Vasco quitou todas essas situações: Léo Jardim, Puma Rodrigues, Manu Capasso e Jair, com seus clubes respectivamente. O Vasco está em dia com todos eles e, consequentemente, a situação do transfer ban será resolvida. Na próxima janela, por exemplo, o Vasco, esse transfer ban já vai ter caído, então não vai atrapalhar em nada na situação do Vasco para a próxima janela. Esse transfer ban que vai cair, já que foi tudo regularizado. E também, pessoal, uma notícia de agora, tá? Notícia que sai agora,
que é em relação à torcida do Vasco. Realmente a torcida do Vasco é sensacional, que é o seguinte: Vasco e Fortaleza, ingressos esgotados para o jogo do dia 18, próximo jogo do Vasco, dia 18 de outubro, quarta-feira, 21h30 em São Januário. Sócios do Vasco esgotam entradas pouco mais de 4 horas após a abertura das vendas. E a notícia é a seguinte: como tem sido costume em jogos do Vasco, durou pouco a venda de ingressos para a partida contra o Fortaleza, no próximo dia 18 de outubro, válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Pouco mais de 4 horas após o início das vendas, os bilhetes estão esgotados. E aí o Vasco sai, né? O Vasco coloca aquela arte no Twitter, né? No Twitter oficial do Vasco: ingressos esgotados para Vasco e Fortaleza, 18/10, 21h30 em São Januário. Os ingressos começaram a ser vendidos às 10 horas da manhã de hoje, desta sexta-feira de hoje. Por volta de 14h30, 2h30 da tarde, o clube anunciou que haviam sido esgotados. Somente os sócios tiveram a possibilidade de adquirir as entradas. A venda para o público comum teria início no domingo. A expectativa, portanto, é de mais uma partida de casa cheia, com cerca de 20 mil torcedores em São Januário. Notícia segue. Vasco e Fortaleza se enfrentam no próximo dia 18 de outubro, quarta-feira. A bola rola às 21h30. O Vasco é o atual 17º colocado na tabela do Brasileirão, com 27 pontos. Já o Fortaleza, com 42 pontos, ocupa a 6ª colocação. Na minha opinião, pessoal, vamos ver aqui, ó. Fortaleza está com 42 pontos, Vasco com 27, são 15 pontos aí a mais que o Vasco. Na minha opinião, é mais ou menos, por exemplo, se o Ramon Dias, se a gente não tivesse tido o estagiário lá, né? Não vou nem falar o nome daquele cidadão. Nada contra o estagiário, mas não está à altura do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Ramon Dias, treinadoraço que chegou, na minha opinião, agora sim temos um treinador à altura do nosso amado e gigantesco Vasco da Gama. Se Ramon Dias estivesse desde o início, na minha opinião, é mais ou menos a pontuação que o Vasco teria no momento aí, talvez um pouco menos, mas não muito menos do que esses 42 pontos do Fortaleza. Na minha opinião, o Vasco teria aí no mínimo aí uns 12 pontos a mais. O estagiário conquistou inacreditáveis 9 pontos em 14 jogos. Bizarro demorar. A diretoria do Vasco demorou para trocar, mas trocou. Então, na minha opinião, se o Ramon tivesse desde o início, nós teríamos aí, no mínimo hoje, aí, uns 39 pontos, estaríamos ali pertinho ali do Fortaleza. No mínimo aí uns 12 pontos a mais. Acho que a diretoria do Vasco demorou a trocar, a tirar o estagiário, né? Não só o estagiário, mas outros jogadores também que saíram, como o seu Pedro Raul, por exemplo. Na minha opinião, uma vergonha. Olha o que faz o Verratti hoje como centroavante do Vasco. Na minha opinião, para definir rápido o Pedro Raul, jogador mimado e caneleiro, ruim. Mimado e caneleiro, jogador ruim. Não tinha mínima condição de vestir a camisa do Vasco. Se destacou pelo Goiás. Goiás é Goiás, o Vasco é o Vasco. A pressão do Goiás, com todo respeito, não é 5% da pressão que tem no Vasco. Então, não tem achismo. Olha o desempenho do Verratti e olha o desempenho do Pedro Raul. O que o Verratti fez nesse pouco tempo de Vasco e o que fez o Pedro Raul. E mesma coisa em relação ao estagiário e Ramon Dias. Olha o desempenho do Ramon Dias, que conquistou 18 pontos em 12 jogos, e o desempenho do estagiário. Então, pessoal, finalizando aqui esse vídeo, a gente se vê no próximo vídeo. Vou voltar com novas atualizações de notícias do nosso Vascão. Muito obrigado.
O Vasco é para quem acredita. Sou Guilherme Silva, jornalista vascaíno, e saudações vascaínas.